Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta aí para esse estudo, como diz nosso irmão Renaud, de obras póstumas, esse livro maravilhoso do nosso Allan Kardec, que não foi compilado por ele, né? Foram textos, inúmeros textos deixados por Allan Kardec, e que depois a sua esposa e o Ley-Marie conseguiram condensar em um livro, e chegou essa maravilha para nós. Nós estamos no capítulo que fala das manifestações dos espíritos, e vamos então iniciar o item 19. Diz o seguinte, Kardec: o espírito que quer ou pode realizar uma aparição toma por vezes uma forma ainda mais precisa, de semelhança perfeita com um sólido corpo humano, de sorte a causar ilusão completa e dar a crer que está ali um ser corpóreo. E aí eu faço uma pequena pausa nessa leitura para dizer que eu não anunciei a vocês que eu estou com meu amigo e irmão Eduardo Araújo. Isso que eu ia falar aqui. Ele falou, mas rapaz, ele esqueceu de mim. Esqueceram de mim. Eu tô aqui, hein? Olha só. É porque é uma aparição. É uma aparição, é uma aparição tangível. Só um detalhe, né? Que você falava do livro Obras Póstumas. Esse livro é muito bom, mas nós temos que ter algum cuidado com ele. Por quê? Você lembrou muito bem que muitos textos que estão em Obras Póstumas não foram publicados por Allan Kardec. Exato. E alguns deles talvez até nem seriam, por serem ensaios, por serem algumas anotações, alguns pensamentos. Mas é interessante nós sabermos, né, aquilo que o codificador estava trabalhando. Mas temos que ter algumas reservas, porque tem coisas que as pessoas falam, mas está lá em Obras Póstumas. Sim, mas tem que ver se está em outras obras, né, da codificação. Alguns textos mais polêmicos, que eram coisas da época, discussões, Kardec estava ali inserido naquele contexto, e que talvez ele não iria publicar, até porque não publicou algumas questões que estão no livro Obras Póstumas. Tem uma passagem, inclusive, que o Espírito da Verdade faz com que ele não continue um trabalho que ele estava desenvolvendo, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. E na linha 30, o Espírito da Verdade chama a atenção dele, e através de pancadas, né, na parede, ele escrevendo, Kardec escrevendo, e as pancadas começavam, ele parava e ia ver o que estava acontecendo. Voltava a escrever, as pancadas continuavam, recomeçavam. E foi assim até que ele desistiu de escrever. No dia seguinte, na reunião mediúnica, o Espírito da Verdade se manifesta e Kardec pergunta, eras tu que estavas, né, me impedindo de escrever? Sim, porque contém erro que você estava escrevendo. Aí verifique na linha 30. Exatamente, Kardec antes questionou ele, mas eu revisei, eu refiz várias vezes, aí o Espírito fala, mas o erro continua lá, e um erro grosseiro. E aí foi quando ele deu a dica, leia da primeira à 30ª linha e encontrarás o erro. E Kardec foi lá e realmente estava lá o erro. Ou seja, como o Eduardo falou, nós precisamos ter olhos de ver, analisar e verificar que o livro Obras Póstumas é riquíssimo e tem alguns detalhes que a gente precisa estar atento. Né? Isso aí. Mas vamos de novo aqui. Eu vou ler de novo, Eduardo. Lê de novo. Porque eu não te apresentei um erro grosseiro, né? Mas eu perdoo. A gente fez um programa aí sobre o perdão. Sobre o perdão, eu vou te perdoar. Tá bom, muito obrigado. Então, o item 19 diz o seguinte: o espírito que quer ou pode realizar uma aparição toma por vezes uma forma ainda mais precisa, de semelhança perfeita com um sólido corpo humano, de sorte a causar ilusão completa e dar a crer que está ali um ser corpóreo. Em alguns casos, e dadas certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, pode-se tocar, apalpar a aparição, senti-la resistente como um corpo vivo e com o calor que se observa neste,
o que não impede que ela se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Pode, pois, uma pessoa estar em presença de um espírito, trocar com ele palavras e gestos ordinários e supor que se trata de um simples mortal, sem suspeitar sequer que tem diante de si um espírito. São chamados agêneres, né, Eduardo? Mas começando aqui, ele fala de que aquele espírito que quer ou pode... Olha aí, são... Muito bom isso, né? Não é? Porque não basta para o espírito querer e nem poder. Tem que ter 3 coisas reunidas. Ele tem que querer, ele tem que ter um médium, isso, né, que forneça a ele o fluido necessário, o ectoplasma, o fluido vital, e tem que ter a autorização. Porque sem autorização ele não faz nada. Mas ele poderia até ter uma autorização e não ter essa facilidade. Ele poderia não querer ou não ter esse médium. Ainda que o médium não esteja no local especificamente, ele vai precisar desta energia, deste fluido para produzir o fenômeno. Ainda que ele mesmo não saiba como aquilo está acontecendo. É algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Porém, existem diversos relatos, né, de pessoas que estavam no ônibus, que estavam na rua, que estavam conversando com alguém e eis que virava o rosto para um lado, quando voltava, cadê a pessoa? Foi-se. Verdade. Muitos tomam isso a conta de alucinação, mas não é, porque na maioria dos casos as pessoas estavam plenamente despertas, conscientes do que estava acontecendo à sua volta, estavam conscientes da relação que estava sendo estabelecida com aquela pessoa desconhecida que estava ali ajudando, falando alguma coisa com ela, e logo em seguida essa pessoa desaparecia de forma inexplicável. Inexplicável para quem não tem este conhecimento que o Allan Kardec traz aqui para a gente, da possibilidade da bicorporeidade, no caso de um médium, uma pessoa viva, que aparece em outro lugar, que é um outro fenômeno extraordinário. Santo Antônio de Pádua. Exatamente. Então, mesmo nós encarnados, podemos ter um fenômeno de bicorporeidade, de materialização, a ponto de nos tocarem. Quer dizer, é como se nós tivéssemos 2 corpos, mas não é. Só um é o verdadeiro, é o permanente, o outro é temporário. E o espírito também pode se materializar e se apresentar. Eu tenho uma prima que, certa vez, muito desorientada na rua, muito triste, com um problema de saúde, uma pessoa chegou perto dela, começou a acalmá-la, orientá-la. Ela disse que essa pessoa estava vestida toda de branco, conversou normalmente com ela, tocou nela, e quando ela se distraiu, cadê a pessoa? Sumiu. É como fala aqui Kardec, né? O que nada impede que se desvaneça com a rapidez do relâmpago. É muito rápido. E a gente tem relatos de materializações assim, por exemplo, o William Crookes, que pesquisou durante 2 anos a médium Florence Cook com a materialização da Kate King. Experiências extraordinárias e todas registradas. Exato. E feitas de forma científica, com fotos, com medições, com tudo. E mesmo assim ainda dizem que não tem como provar. É verdade. Mas como o próprio Jesus diz, né? A gente, bem-aventurado, feliz é aquele que não precisou tocar nem ver para crer, para acreditar, para saber. Bom, aqui no 20 ele diz o seguinte: qualquer que seja o aspecto sob que se apresente um espírito, ainda que sob forma tangível, pode ele, no instante em que isso se dê, somente ser visível para algumas pessoas. Pode, pois, numa reunião mostrar-se apenas a um ou a diversos dos que nela estejam. De 2 indivíduos que se achem lado a lado, pode acontecer que um o veja e toque, e o outro nem o veja, nem o sinta. Impressionante. Pois é. Como é que pode o espírito fazer isso, essa distinção de pessoas? Aí vem gente e fala assim, mas se ele está materializado, todos o veriam. Mas depende do grau de materialização do seu espírito e da capacidade que cada um dos que estão ali naquela reunião tem de captar, não na sua visão espiritual, mas no seu corpo físico. Porque ver um espírito, eu costumo brincar com as pessoas dizendo o seguinte: todos nós vemos espíritos,
Só que, como a mediunidade está radicada no corpo físico, o cérebro físico não registra aquela visão quando nós não somos médiuns videntes, mas registra aquela visão quando nós somos médiuns videntes. E existem graus, não é, Eduardo? De vidência, da mediunidade. Hoje em dia a gente usa muito um termo da informática, né, do link. O espírito pode estabelecer um link com aquela pessoa e daí só ela vai conseguir vê-lo. É necessário que os outros estejam na mesma sintonia para conseguirem captar a presença daquele espírito, ainda que ele possa se fazer visível e tangível para aquela pessoa e não para as outras. É impressionante, os espíritos falam isso para Kardec no livro dos médiuns, no capítulo que trata do laboratório do mundo invisível. O espírito fala para Kardec: você está longe de supor o poder que nós temos sobre a matéria. Os espíritos, eles têm, quanto mais elevados, um conhecimento de manipulação dos fluidos materiais que nos surpreendem, inclusive na questão das aparições. Daí uma questão do medo, né? As pessoas terem medo do poder que um espírito pode ter e pode causar mal àquela pessoa, né? A nós. E aí a gente pode perceber o seguinte: Deus não concederia poder maior para um espírito que vai afetar negativamente o livre-arbítrio, a condição do outro, que não necessita passar por aquilo. Então, senão nós já estaríamos mortos. Exatamente. Né? Porque o trabalho, quem trabalha, por exemplo, em reunião mediúnica, como eu, João, que mexe com interesses de determinados espíritos, se eles tivessem o poder, né, de se materializar, eles iam pegar uma faca e matava a gente. É verdade. Dava um tiro na gente. Então, você mesmo leu, João, lá no item 19... que a coisa não é assim, ó. O espírito que quer ou pode. Então, logo nesse item 19, está bem claro aí, Kardec diz que para que o espírito possa realizar qualquer coisa, ele tem que ter uma autorização. Verdade. Se os maus espíritos tivessem liberdade de ação, nós estaríamos perdidos. Liquidados. Entendeu? Por falar em perdidos, Eduardo, nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, vamos continuar aqui com o programa. Nós estamos com a presença do nosso irmão Eduardo Araújo. Eu sou o João Nogueira. Agora ele lembrou de mim, porque quem não ouviu no início do programa, ele esqueceu de mim. Eu acho que eu fiquei invisível. Pode ser. Eu acho que eu sou não apareceu para mim. Eu sou um agênere, entendeu? Mas agora eu estou materializado. Por falar em agênere, essa é uma expressão que as pessoas ouvem muito, mas não sabem exatamente o que é. O que é um agênere? Kardec fala que o agênere, ele chega a produzir uma ilusão completa. Né? Se nós estivermos diante de um espírito que está num nível de materialização tão intenso, o chamado agênere, você pode abraçar essa pessoa, você vai sentir o coração dela batendo. Você sente o pulsar, você sente o calor. É uma ilusão completa. A pessoa ia jurar que não, mas era encarnado. Eu abracei, eu toquei, passei a mão no cabelo, cabelo lisinho, e de repente o espírito se desvanece, como diz aqui, ele desaparece. Tem uma ocasião que Jesus caminha com os dois discípulos não diretos, indiretos, no caminho chamado Caminho de Emaús. Jesus vai pelo caminho conversando com eles naturalmente, chega numa localidade, eles sentam, os três comem, Jesus come com esses homens e de repente Jesus desaparece. E eles percebem, então, que era o próprio Jesus. Isso, claro, depois do seu desencarne. Então, a agênere realmente é algo... Mas não precisa ter medo, porque tudo é de acordo com a possibilidade que Deus permite ou não. Já tem gente pensando assim, meu Deus, eu estou dentro do ônibus, não sei se a pessoa que está do meu lado é um agênere ou se está encarnado mesmo. A gente nunca sabe. E é desta forma
que os espíritos muitas vezes nos ajudam na rua, numa situação difícil. A gente fala, apareceu uma pessoa Do nada. E me ajudou, me deu uma orientação, pegou na minha mão, me tirou daquele lugar, e você nem sabia que estava ali com um espírito, né, materializado, te ajudando. É uma coisa maravilhosa, né? Muitas pessoas que estão nas ruas, moradores de rua, em sofrimento, às vezes chega alguém e oferece um alimento para ele ali, oferece uma ajuda. Os espíritos trabalham intensamente e anonimamente, porque eles não estão preocupados com agradecimentos, e sim servir. É maravilhoso saber disso, e eles agem de uma forma muito discreta. E deve ter gente se perguntando, João, eu vou perguntar para você agora, o programa aqui é você, mas deve ter gente se perguntando assim, e se o mau espírito, aquele espírito com más intenções, ele pode ser um agênere também? Ele pode se materializar e não poderia me fazer um mal? Pode. Mas aí nós temos uma condição moral do... Ser possível é possível, Exato, né? Exatamente. Mas é claro que tudo é dependente da nossa necessidade. Se nós necessitamos passar por aquilo, certamente. Mas eu não conheço nenhum caso, Eduardo. Tem alguns casos relatados até por Kardec, né, na questão das pedras sendo jogadas lá na casa das irmãs e tal. E o interessante é que nesse caso das pedras sendo jogadas, elas foram procurar por um exorcista e tal, e chegaram até a um centro espírita, e lá elas foram orientadas de parar de falar mal da vida dos outros. Isso. Então, o que acontece? Nós não devemos nos preocupar se esses irmãos podem ser um agênere e nos fazerem mal ou não. O que nós devemos nos ocupar é de nos moralizar para estarmos acima dessa condição, de poder acontecer isso conosco. Até porque, para um espírito nos fazer mal, é mais vantajoso para ele a invisibilidade do que a tangibilidade. Sim. Porque ele pode nos levar a precipícios, nos induzindo a erros, nos induzindo ao mal, aos vícios. Então ele vai ali trabalhando as nossas brechas morais e muitas vezes facilmente nos conduz à destruição pela nossa própria invigilância. Verdade. Então não precisa que ele se manifeste visivelmente. Se você perguntou, né, o Chico certa vez bateram na porta dele, ele foi abrir a porta. E quando ele abre a porta, quem é que está do outro lado? Um espírito. Que aparece, não diz ali se era materializado ou não, mas perfeitamente visível ao Chico, e esse espírito tomou a aparência do diabo. Porque o espírito ele pode tomar a aparência, né, o perispírito, que é o corpo espiritual, ele é extremamente modelável à mente do espírito. E esse espírito estava ali numa aparição ao Chico Xavier como o diabo, com chifre, com aquela coisa toda. Se é eu que abro a porta e vejo um negócio desse, eu desmaio ali, desencarno na hora. O Chico manteve a tranquilidade, mas surpreso, e o espírito perguntou assim, Chico Xavier, você me chamou aqui? Aí o Chico ficou pensando o que ia responder para ele, né? Aí o Emmanuel, o guia espiritual do Chico, falou assim, não diga para ele que você não chamou. Aí o Chico, meu irmão, realmente eu lhe chamei. Estou precisando de ajuda? Quem sabe você possa pedir ao seu Deus para me dar algum tipo de ajuda, de amparo? Aí o espírito falou assim, Chico Xavier, você não tem jeito. E foi embora. E aí o Emmanuel explicou, olha, se ele veio, é porque de alguma forma você deu essa brecha e tal. Porque nós damos muita brecha. Com certeza. É claro que o Chico, pelo trabalho que ele realizava, ele mexia com muitos interesses do plano astral inferior. E o Chico passou por situações muito delicadas de perseguição espiritual, mas era um espírito moralmente preparado para lidar com isso. Exatamente. Nós temos o amparo, os espíritos nos ajudam, até porque sabem que nós não vamos dar conta de lidar com determinadas situações. Então, muitas vezes, eles contêm esses espíritos para que a gente possa respirar e, como disse João, fazer aquilo que é o principal da nossa vida. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então temos que nos esforçar. Não adianta ficar com medo de espírito, com medo se vai... Não, porque a gente tem a proteção. Acho que o maior problema, eu sempre digo para as pessoas, não é a influência espiritual, é a brecha que nós damos. Exatamente, porque nenhuma influência espiritual acontece se nós não abrirmos a porta. Exatamente. Obsessão nenhuma se instala sem nós
termos dado a brecha para que isso acontecesse. Um obsessor, certo dia, numa reunião mediúnica, me falou assim: não precisamos nem fazer muito, vocês se destroem sozinhos. Exatamente. E infelizmente ele falou uma grande verdade. Você sabe que uma vez eu estava numa mediúnica e a minha esposa participa da mediúnica. Ela é médium psicofônica de psicografia. E aí o espírito se apresentou e falou assim: eu não consigo te atingir, falando comigo. Eu não consigo te atingir, mas eu atinjo ela. E aí aquilo ali foi, o bate-papo foi e tal, até que o espírito foi embora. Menos ruim do que chegou. Mas o problema foi comigo depois. Que eu olhei assim, eles não conseguem me atingir, olha só. Eu tô bem então. Não por você, né? Não é? É pela misericórdia. Aí, o que aconteceu? Eu, graças a Deus, ao sair dali da mediúnica, que era lá em Guaratiba, né, nesse dia, eu saí, tenho que dirigir mais de 1 hora, né, até a minha casa. E eu fui pensando naquilo que o Espírito tinha me dito, e eu falei assim, que bobinho eu sou. Caí na armadilha dele, mas graças a Deus, algum irmão, né, da Seara de Jesus me alertou, olha só, isso aí é uma casca de banana que ele está colocando. Porque ele falando que não consegue te atingir, você vai ficar todo cheio, todo orgulhoso, todo vaidoso e vai permitir, vai dar a brecha para ele entrar. E tem o outro lado também, porque às vezes nós estamos na tarefa do bem e ainda que nós não sejamos bons, a gente está no esforço do bem. E a gente consegue ser mais vigilante, consegue não dar tantas brechas. Por mais que a gente sinta inclinação ainda ao erro, ao mal, a gente fica vigilante, se esforça e controla. Então, às vezes, esses espíritos têm dificuldade em nos atingir realmente pela nossa vigilância racional. Não é nem pela questão moral. Mas, assim, a gente vai tentando se conduzir bem. E a espiritualidade vai nos auxiliando para que ele não consiga nos atrapalhar nas tarefas que nós precisamos executar. Então, ele encontra realmente, às vezes, um obstáculo em chegar até nós, não porque somos moralmente elevados, mas porque estamos no esforço da tarefa do bem e temos a proteção espiritual. Mas aí eles sabem que podem nos atingir através daqueles que estão à nossa volta. O esposo, a esposa, o filho, a filha, o tio, o irmão. Então eles vão, o chefe no trabalho, então eles vão tentando pegar pelas beiradas. Mas a gente não pode ter ilusão, quando o espírito fala isso, que a gente é um espírito moralmente elevado e por isso ele não nos atinge. Exato. Me lembro o caso com teu filho, Eduardo. Sim. Né? Que do nada ele adoeceu e você numa tarefa espiritual, né? Sim, não estamos livres de nada. É verdade. E a gente tem que estar vigilante. Temos que estar prontos, porque na tarefa de Jesus, né, o próprio Cristo foi crucificado. Os seus seguidores foram torturados e mortos. A nós nem isso está sendo pedido, não está sendo pedido esse testemunho, mas a fidelidade em entender que os arranhões, eles acontecerão. É verdade. Porque nós teremos que dar o testemunho. E muitas vezes nós sofreremos ingratidões, perseguições, humilhações, seja dos encarnados quanto dos desencarnados. Eu me lembro de uma página do Berto Roden, que ele diz assim: depois de teres feito todo o bem à humanidade, aguarde o madeiro infamante como paga. E é isso, a gente... Aqui na Terra ainda é assim. Exato. Mas é melhor ser fiel ao Cristo do que aguardar dos homens os aplausos. Exatamente, é isso aí. Quero eu agradar a Deus ou aos homens? Então a gente tem que fazer essa escolha, né? Mas nós estamos terminando aqui, o nosso tempo passou rápido, hein? Passou rápido, né? E esperamos que vocês nos deem a honra da sua audiência e divulguem a Rádio Rio de Janeiro. É importantíssimo que você fale para um amigo, fale no seu centro da Rádio Rio de Janeiro, que nós todos vamos conseguir melhorar cada vez mais a Rádio Rio de Janeiro, porque a rádio não é de A, B ou C, a rádio é da comunidade espírita e ela depende da comunidade espírita para essa sobrevivência, para ir adiante. Divulguem. Próximo programa estaremos juntos de novo. Obrigado, Eduardo. Muita paz a todos. Paz a todos. Paz a todos. Paz a todos.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra. Através deste programa, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e damos sequência a cada semana. Nós estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita, e estamos nos itens que trabalham o tema da beneficência. Hoje nós vamos estudar o item 14. E para realizar essa tarefa de reflexão, nós temos hoje, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua. Essa mensagem que ele vai estudar é editada por Carita e chegou em Lyon em 1861. Então eu vou dar um olá para o Antônio. E esse suporte também técnico, o nosso querido Cláudio está à frente, né, nos dando aí a força para que tudo corra bem e o som fique perfeito. Então eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece nos explicando e trabalhando aqui essa mensagem, que é mais uma nuance sobre a beneficência. Olá, Antônio. Olá, Marta. Muito obrigado. Vejamos bem, hoje é mais uma mensagem enviada pelo Espírito Carita, mas todo essa parte aqui das mensagens, que tem o título de beneficência, são 7 mensagens dos Espíritos tratando especificamente da beneficência. E o que é beneficência, gente? Beneficência é querer o bem, fazer o bem, aliás. É fazer o bem. Beneficência, fazer o bem. E, como disse esse Espírito Cáritas na outra mensagem que nós estudamos no programa passado, a caridade não é o Espírito Carita, mas a caridade, a prática da caridade é a nossa rota principal para nos conduzir a Deus. Então, dentre uma das facetas, digamos assim, da caridade, encontra-se a beneficência, que é fazer o bem a todas as pessoas. E aí o bem no sentido mais amplo, mais lato que se imaginar. Não se restringe só a fazer um bem materialmente, o bem só financeiramente, mas fazer o bem de tudo. Ajudar a pessoa a atravessar a rua é fazer o bem, não está envolvendo nenhum problema pecuniário. Então, é fazer o bem. E isso é que importa. E ela está dizendo, como disse no programa passado, que é o caminho que nos conduz a Deus. Isso eu estou chamando a atenção, porque ela vai voltar a falar aqui nesse assunto da beneficência. Olha o que ela diz aqui. Existem várias formas de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado. E, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes com uns e com outros, perdoando-os as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer
E isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender, e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Então, ela nos mostra aqui a diferença das várias faces da caridade. Dentre elas está a beneficência. Dentre a beneficência está dar uma esmola, ou seja, atender numa carência material alguém extremamente necessitado. É uma beneficência, é uma caridade. Mas para isso ser feito dentro do espírito que a caridade impõe, é preciso ter muito cuidado quando se der uma esmola, quando se atender a pessoa materialmente numa carência ali extremamente urgente. Aliás, quanto mais necessidade tiver a pessoa daquilo que você vai oferecer ou vai dar, mais cuidado tem que ter, porque como ela fala aqui, quando se faz a caridade, dando uma esmola, mas com caridade, o benfeitor une-se ao beneficiado. O que eu disse, ficam no mesmo eixo, na mesma latitude, no sentido leste-oeste da Rosa dos Ventos. Leste-oeste. Estamos no mesmo plano, no mesmo paralelo. Ninguém ali é superior ao outro. Aquele momento de dificuldade de um não significa que ele é inferior. Então, a caridade nos impõe que demos a esmola, mas com essa perspectiva de igualdade. Pode-se ser caridoso mesmo com parentes, com amigos, sendo indulgente uns com os outros, ou seja, além de dar esmola, como ela falou aqui, há outras formas de caridade que será tratar com indulgência, com compreensão, com misericórdia, os parentes, os amigos, como disse, sendo indulgentes com eles, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém, porque mesmo que a pessoa age de uma forma, vamos dizer assim, meio estranha, que não nos incomode, temos que ser indulgentes com isso. Se ela nos ofendeu, temos que perdoá-la por essa fraqueza. Agora, tem que fazer isso sem ferir o amor próprio. Da mesma forma que quando dermos uma esmola, temos que dar a esmola sem ferir o amor próprio de quem está recebendo. Aí sim o beneficiado vai estar unido ao benfeitor. Sim. É a maneira que é. Aí sim nós estaremos dando esmola, sendo beneficentes e praticando a caridade. É uma coisa mais ampla, como eu disse. O conceito de caridade dito por um espírita que se autodenominou carita, que é caridade em latim. Se chama assim, deve ter seus motivos. Para vós espíritas, aí tratando aqui do nosso caso específico, para vós espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender. Ou seja, se nós estivermos tentando esclarecer uma pessoa nas suas necessidades, porque a necessidade não é só material, às vezes a necessidade é de um esclarecimento numa situação talvez dramática pela qual ela esteja passando e não tem uma resposta, ou seja, aquilo não faz sentido para ela. E o objetivo do Espiritismo é dar sentido às coisas de forma que elas tornem-se mais suportáveis para nós. Não que o Espiritismo vai acabar com o problema de ninguém, mas torna os problemas mais suportáveis porque dá sentido, esclarece. Então, se nós vemos que a pessoa precisa de um esclarecimento, precisa de ter o sentido daquela dor pela que ela está passando, daquela decepção, aquela tragédia pela que ela está passando, nós temos que tentar aliviá-la do nosso jeito, porque eu só posso tentar aliviar uma pessoa do meu jeito, que é o meu jeito espírita, eu não tenho outro jeito. Eu nunca tive outro jeito. Antigamente eu fazia assim, que eu tinha um outro pensamento religioso. Hoje de outra forma. Não, porque eu nunca tive. Então, eu só sei fazer como espírita. Eu vou ter que usar o meu espiritismo para ajudar. Mas tenho que fazer de forma
a não melindrar a pessoa. Porque eu não vou jogar mais um problema para cima dela. Em vez de eu resolver, ainda vou jogar mais um problema, que é dar um nó na cabeça da pessoa, às vezes ofender, agredir. Ela se sente ofendida se eu falar alguma coisa de espiritismo, a gente tem que entender. Então tem que ter muito carinho, muito jeitinho para fazer isso. É para isso que ela está chamando a atenção de nós espíritas. Entendei agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra. Mas os recompensados de Deus, se souberem aceitar suas misérias sem se queixarem. E isso depende de vós. Olha o que ela está dizendo aqui. O pobre, como ela diz assim, o dito deserdado aqui na terra, mas eles são recompensados de Deus, se eles souberem aceitar suas misérias sem se queixarem. Isso depende de vós. Ou seja, ele está na situação dramática. Como é que ele vai aceitar a miséria dele, como diz o outro, numa boa, sem reclamar de Deus, sem se queixar? Talvez com a mensagem espírita, não é? O esclarecimento espírita, com o sentido que o espiritismo vai dar para a situação dele. Então a caridade nossa não se limita a dar uma esmola ao pobre, mas sim tentar aliviar o sofrimento dele através do esclarecimento, através do sentido que nós vamos dar aquilo. E ela fala assim: vou me fazer compreender por um exemplo. Ela vai dar um exemplo. Observo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem? Elas trabalham rápido, muito rápido. Seus dedos são ágeis. Vede como seus rostos estão radiosos, como seus corações batem uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rigoroso para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão o alimento necessário à provisão. E a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que neste inverno sentirão fome e frio. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas para vós. Depois, um desses dias, quando a neve houver coberto a terra e vos lamentardes dizendo: Deus não é justo, olha o que é a falta de esclarecimento e a falta de conhecer o sentido das coisas. Coitadas, né? Está dentro da pobreza, ela tem essa falta de conhecimento. Por que são essas as vossas palavras quando sofreis? Vereis aparecer um dos filhos dessas bondosas trabalhadoras que se constituíram as obreiras dos pobres. Sim, é por vós que elas estão trabalhando assim. E vossas lamentações se transformarão em bênçãos, porquanto no coração de cada sofredor o amor segue o ódio bem de perto. Então ela está mostrando aqui como nós podemos aliviar, materialmente, aquela dor do frio, da fome, trabalhando. São senhoras, possivelmente não têm muitas tarefas em casa. Naquela época eu não podia dizer que eram aposentadas, que as 99% das mulheres não trabalhavam, mas talvez já estão com os filhos criados, tem em casa, vamos dizer assim, servos, serventes, escravos, sei lá o que seja, não interessa. Mas elas dispõem de tempo e estão se dedicando a isso. E eu vejo isso com muita alegria, que muitos grupos espíritas fazem isso. A minha irmã, por exemplo, participa, sei lá, quase 40, 50 anos, sei lá, de 2 grupos, um na casa de uma senhora amiga dela e outro num centro espírita lá em Botafogo. Ela participa de fazer enxovalzinho, roupinha. A minha própria mãe fazia isso sozinha em casa, ela tinha tempo, tinha sempre 2, 3 enxovaizinhos lá, prontos para um necessitado. E isso é legal, porque as pessoas sabem fazer, gostam de fazer e estão ajudando. Agora, além disso, é necessário que essas pessoas recebam a mensagem nossa, não por proselitismo, gente, não é isso, mas como caridade, porque é por bem delas próprias. Então, ao mesmo tempo que elas estão amainando o sofrimento material, elas estão dando um exemplo que é a mensagem do Espiritismo, sem citar uma palavra de Espiritismo, sem falar em Allan Kardec, sem falar em Bezerra de Menezes, não falou nada, nem falou em Chico Xavier, não precisa, não convidou para ir ao centro, não pediu para ouvir a Rádio Rio de Janeiro, não precisa, tem que ajudar.
Isso. Agora, com o tempo, depois de muita vivência, conhecendo aquelas senhoras já estando no mesmo nível, o benfeitor, mesmo nível do beneficiado. Já muita conversa, puxa aqui, puxa lá, sabe que as mulheres gostam, um bate-papo, saber como é que são as coisas, como é que vai o marido, os filhos e tal. Aí diz, não, eu frequento um centro, a senhora me leva lá um dia para eu conhecer. Aí você leva. É assim que funciona. Por isso que vocês me perdoem ser repetitivo. Eu falo sempre aqui, para praticar o bem tem que ser inteligente. Não basta ser bom. Tem que ser, fazer o mal qualquer um faz. Qualquer burro, idiota, faz o mal. O bem, só quem é inteligente faz o bem. Vamos prestar atenção nisso. Então, elas estão fazendo o bem de duas formas, material e moralmente. Terminando. Como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras, veja as comunicações dos bons espíritos a elas dirigidas, chegarem de todos os lados. Porque nessa altura do campeonato, elas não estão mais sozinhas, gente. Tem uma pleiade de espíritos do bem ajudando. A vista não ficar cansada, o dedo não ficar cansado de tanta agulha. Naquele tempo não existia máquina de costura, nem aquela de pedal, muito menos elétrica. Era nem naquela da mão, assim, do lado, não. Era na agulha mesmo. E então tem que ter ajuda espiritual. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhe dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. Olha só, os homens não vão ficar isentos não, gente. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu, o famoso bônus hora, né? Os tesouros que Jesus mandou que nós acumulássemos no céu, então, os tijolinhos famosos, né? Garantindo-lhes ainda, e sem medo de nos anteciparmos, que essa moeda nunca lhes faltará. É isso, gente. Ela fechou aqui perfeitamente. Começou falando da esmola e mostrando como isso é uma esmola ou não é uma esmola. Entregar roupinha lá para os filhos das mulheres carentes, isso é esmola. Mas dada com a inteligência, vai a esmola, vai a lição, o exemplo, vai tudo no pacotão, é um pacote completo, é um combo, vai tudo. Isso sim é um trabalho de caridade, proposto por alguém que se auto-intitula careta. Não haveria nome mais apropriado, não é mesmo, Marta? É verdade. Quer dizer, primeira coisa que a gente percebe, né, é que qualquer um de nós, embora esteja falando de beneficência e também de uma das modalidades, que é a esmola, né, nós percebemos que qualquer um está apto a ajudar. Qualquer um. Porque você vê que ela coloca aqui, né, todas as pessoas, cada um numa circunstância, cada um numa tarefa diferenciada. E olha, tirando a questão, né, da roupa, das roupinhas, da fazenda para se confeccionar as roupinhas, todas as outras tarefas que envolvem essa tarefa maior de confecção de enxovais, na realidade, várias pessoas trabalharam, né, em função dessa distribuição. E não se falou mais em dinheiro. Quer dizer, então a gente percebe que qualquer um de nós está apto a fazer a caridade e a praticar a beneficência também. Porque, como você bem destacou, para realizar essa beneficência, a caridade, nós temos que ser inteligentes. E com inteligência, você poderá e saberá dar o exemplo da forma mais delicada, da forma mais suave. E não vai custar nada, né? E você entender que da maneira, né, pela qual você vai repassar aquilo que eles estão precisando, vai ser o exemplo absorvido ou não. O exemplo que é a proposta da doutrina, né? Mas depende de como você vai passar isso. Então, isso é caridade, não custou nada. Então, é importante, né, a gente sempre lembrar, porque a maior parte das pessoas não realiza a caridade
porque diz que não tem recurso. E aí ele se abstém. Não, tá vendo? Olha só, eu não posso fazer a caridade, né? Eu não posso, eu não tenho condições. Mas nós estamos vendo que pode sim. Porque ele diz, inclusive, coloca aqui, né, que os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. Tá? De repente poderia, né, naquela época não, mas agora a gente tem esse recurso, colocar uma música de fundo, enquanto as pessoas passar um vídeo, desenho animado para as crianças assistirem. Isso, enquanto as mães estão trabalhando, as crianças estão lá, né, sendo distraídas com o vídeo, né, ou mesmo até para as próprias que estão trabalhando, que vão ficando cansadas, como você falou, né, aquilo repetitivo, você fazendo a mesma coisa, a vista fica cansada e você também mentalmente. Então, uma música de fundo é importante. Conversa, simples conversa. Uma conversa, Algum né? falador assim como eu, né? Que fala sempre distrai a mulherada. Distrai, passar mais rápido. Exatamente, né? E ninguém falou aqui em dinheiro. Então é muito importante, né? Como o Antônio, já desde que nós iniciamos essa temática, né, da beneficência, que ele colocou bem claro, né? Que a beneficência é fazer o bem. Né? Fazer o bem. E fazer o bem não precisa de dinheiro. Você pode ou não usar esse recurso, né? Isso aí é algo que você pode não ter nada em termos materiais e, no entanto, fazer parte desse grupo que trabalha confeccionando enxovais. Até mesmo amparando e dando suporte ali para aquelas mulheres que estão costurando, né? Não, peraí, vou trazer água para a senhora. Não, pera um instantinho, puxa, tá tudo sujo, peraí, vou varrer aqui. Então existe N formas de você trabalhar. Enquanto a mulher, por exemplo, no caso, a esposa, está lá em casa fazendo essas roupinhas para depois se juntar às outras senhoras, o marido, o esposo, pode fazer alguma tarefa doméstica para ela ter tempo. Ó, deixa comigo o serviço aqui de lavar a louça ou varrer o quintal. Como meu marido fazia quando eu ia dar palestra. Exatamente. Você faz aí a sua... Tem gente que gosta de fazer muito aqueles brigadeiros, né? Ah, pois é. Então, enquanto faz brigadeiro, tem que arrumar um serviço para o homem lá para ela poder ter tempo de fazer os brigadeiros para a criançada. Isso, né? Claro. Então, está ajudando, está fazendo a sua parte. Lógico, está fazendo a sua parte, né? Então, o importante já é interessante que, né, que nas duas mensagens, né, como foram ditadas pelo mesmo Espírito, a gente sente claramente o Espírito nos convocando a usarmos a nossa sensibilidade, a usarmos o nosso coração. E aí você usando o coração, você vai ter, e sensibilidade, você vai ter N formas de auxiliar, né? E de ser auxiliado. E de ser, claro. Porque, de auxiliar e ser auxiliado pelos espíritos. Né? Exatamente. Estão vendo ali um ponto de luz nessas trevas que nós vivemos, eles vão mais abanar para aquilo resplandecer. Exatamente. E até fazendo uma pequena digressão, eu acho que é sempre interessante a gente falar da importância daqueles que estão no movimento, né, dirigindo tarefas no centro espírita, qualquer tipo de tarefa, né, não precisa ser necessariamente essa que a gente está falando, que eles tenham em mente a importância de manter aqueles trabalhadores, né, manter o espaço daqueles trabalhadores de realizarem as tarefas, sejam elas quais forem. Por quê? Porque você tirar uma tarefa de uma pessoa que quer se dedicar a algum tipo de trabalho na casa espírita, é você tirar a oportunidade de auxílio dessa pessoa. Porque quando ela realiza uma tarefa, seja ela de caridade explícita ou não, ela está sendo ajudada. E qual de nós não precisa ser ajudado? Então, que aqueles que dirigem as casas espíritas, né, meditem sobre isso, da importância. Não retire a oportunidade. Ah, não, mas não fez direito a tarefa, eu acho que eu vou escolher uma outra pessoa. Olha,
Isso não é como um trabalho comum, material. É uma tarefa através da qual você se redime. E você se liberta pelo conhecimento também. Então, que possamos ser envolvidos com esse sentimento que Caritas, deixou para nós e que sigamos fazendo sempre o bem, seja ele qual for. Não é isso? Então, vamos ficando por aqui. Nosso tempo encerrou. Desejando a todos serenidade e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.